Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Miss Clotilde, escrito por Deixa Dilson, revisado e narrado por Bitdove. Documentário Cigarro do Crime, culpa consumidor por contrabando e queda na arrecadação. Com produção da Vice Brasil, o documentário Cigarro do Crime, produzido em maio de 2020, mostra como funciona o esquema de contrabando de cigarros paraguaios para a Banânia, ou Brasil, aí como chamam os estatistas. O documentário tem como parceiro o FNCP, o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, que é uma associação civil aí sem fins lucrativos, formada em 2006 por entidades setoriais empresariais, empresas lobistas e sindicatos. É a maior associação bananense com foco exclusivo no combate à ilegalidade. Com cenas gravadas no Brasil e no Paraguai, a obra mostra em 45 minutos conversas com os consumidores, perseguições policiais perigosas e depoimentos de contrabandistas para explicar como funciona cada etapa do processo necessário para que o cigarro paraguaio seja transportado e comercializado no mercado bananense. Mas claro, com o típico viés estatista peculiar ao bovino adestrado médio. O documentário revela que em 1993, o grande nome da produção de cigarros no Paraguai era o de Osvaldo Domingues Dib. Sua lógica de produção era piratear marcas bananenses e levar essa produção como contrabando para o Brasil. Osvaldo era presidente do Olímpia, famoso time de futebol paraguaio, e também era político, chegando a se candidatar à presidência do Paraguai, até que seu lugar de maior produtor de cigarros paraguaio foi tomado por Horácio Cartes. Cartes, coincidentemente ou não, também é presidente de um famoso time de futebol paraguaio, o Clube Libertad, e é também político, mas diferente de Horácio, ele não falsifica mais os cigarros brasileiros. Ele criou suas próprias marcas e conseguiu ser eleito presidente do Paraguai, governando o país aí de 2013 a 2018. É isso mesmo, amiguinhos. O chefe da máfia do Paraguai em 2013 era, e é até hoje, o maior produtor dos cigarros paraguaios que são contrabandeados para o Brasil. Quando candidato, o que a população conhecia sobre Horácio Cartes era que havia sido supostamente preso durante o regime militar, era um empresário muito bem sucedido e era presidente de um dos mais famosos times de futebol paraguaios. Nunca havia se envolvido abertamente na política, sendo apresentado como um outsider. Cartes é dono de mais de 20 empresas em seu conglomerado, incluindo empresas de tabaco, refrigerantes, produção de carne e até um banco próprio, mas ele sempre financiava candidaturas de políticos, ou seja, era lobista assim como os associados aí do FNCP que ajudaram na produção do documentário. Existem várias acusações contra Cartes. Acusam-no de ter uma longa ficha criminal, que inclusive foi preso em 1989 por evasão de divisas, ato aí de esconder dinheiro da máfia estatal local em bancos internacionais. Em 2000, um avião monomotor registrado no Brasil, carregado de cocaína e maconha, foi encontrado em suas terras. A desculpa usada foi de que a aeronave havia feito um pouso emergencial e não tinha qualquer relação com o dono do terreno e nenhuma investigação aí foi ordenada pela justiça. Mas um dos favores aí que solicitou a políticos em troca de financiamento de campanhas foi que durante o governo do presidente jornalista Nicanor Duarte, 2003-2008, sua ficha policial fosse apagada dos registros judiciais do Paraguai. Durante a sua campanha presidencial em 2013, frequentemente desafiava os seus eleitores ou qualquer um a ir à justiça e verificar que não tinha nenhum processo contra ele. Em novembro de 2019, um juiz da 7ª Vara Federal Criminal de Água com Merdalândia, ou Rio de Janeiro aí para os estatistas, decretou a prisão preventiva de Horácio Cartes como parte da Operação Lava Jato, mas ainda não sei no que deu isso aí. A Tabacaleira del Este, ou Tabeça, propriedade de Cartes, é responsável pela metade dos 71 bilhões de cigarros anuais produzidos no Paraguai, sendo que o Paraguai consome apenas 2,3 bilhões e exporta, pagando o arrego da máfia, apenas 1,5 bilhões de cigarros anuais.
Ou seja, 67 dos 71 bilhões de cigarros produzidos no Paraguai são destinados ao contrabando, né? E o Paraguai nem tem tabaco suficiente para produzir tanto cigarro. Olha que engraçado, eles importam um monte de tabaco do Brasil para poder produzir os cigarros que depois voltam via contrabando. A tabacaria de Cartes produz sozinha muito mais cigarros do que o necessário para o consumo dos bovinos paraguaios, sabendo que a grande maioria será levada para Banânia, Cocainolândia e Colômbia ou Sombrerolândia, o México, sem que as máfias que controlam esses locais tenham oportunidade de extorquir o comerciante desses produtos. Mas ele não se responsabiliza por isso, pois ele não realiza o tráfico diretamente, ele vende tudo dentro do Paraguai, alegando inclusive que paga direitinho os impostos paraguaios, que são de 18%. O contrabando, propriamente, é realizado por terceiros, aproveitando que em Banânia os impostos sobre cigarros são de 70%. Ou seja, quando você compra cigarro bananense, não o paraguaio, você paga, na verdade, por mais que 3 cigarros e só fuma um. 2 e um quebrado aí você paga para os parasitas estatais. Como diz uma das frases mais emblemáticas do documentário, se a atividade dá lucro, ela será alvo da organização criminosa. Pois é, amigos, a máfia estatal não está para brincadeira. Algumas boas notícias contidas no documentário são que 50 bilhões de reais deixaram de ser roubados ou arrecadados aí pela máfia bananense nos últimos 5 anos por conta do contrabando. São 50 bilhões a menos nas mãos sujas da máfia bananense, graças aos nossos heróis contrabandistas. O mercado de cigarros paraguaio movimenta 10 bilhões de reais por ano, gerando milhares de empregos e atendendo a população com um produto de qualidade e mais barato. Muitos policiais e fiscais também participam. Segundo o documentário, 1 bilhão de reais são gastos no esquema por ano com corrupção. Além da cooperação de policiais e fiscais, esses heróis dispõem de carros e lanchas muito mais velozes. Os carros têm todos os bancos, exceto o do motorista, removidos para que o espaço livre possa ser preenchido com caixas de cigarros, obtendo máxima eficiência. Os mesmos carros são equipados com dispositivos de liberação de fumaça para despistar cães fardados que, eventualmente, sem ter nada de bom ou útil para fazer, se disponham a persegui-los. Mas mesmo com todas as precauções, centenas de veículos ainda são apreendidos e passam anos enferrujando em pátios. As cargas com milhões e milhões de maços de cigarros são destruídas em máquinas projetadas apenas para isso. Os barcos eram inicialmente leiloados, mas depois que descobriram que estavam sendo arrematados pelos próprios cigarreiros a 10% do valor, passaram a destruí-los também. Tamanha destruição de riqueza chega a ser revoltante. Apesar de todos os custos e riscos envolvidos, o preço médio de um maço de cigarros paraguaio em Banânia é de R$ 3,44, enquanto o cigarro nacional, que não escapa de pagar impostos para a máfia bananense, custa em média R$ 7,51. Imaginem o preço que poderia ser vendido, não só cigarros, mas todos os produtos, se não houvesse nem impostos, nem regulação, nem proibição alguma. Os bravos contrabandistas, ao serem questionados se estavam fazendo algo errado, responderam corretamente que não. Eles estavam pagando pelo produto e vendendo para quem desejava comprar. Não estavam roubando nada de ninguém. Tudo era feito voluntariamente. Todos os problemas são causados pela proibição, pela intromissão do Estado em trocas voluntárias pacíficas e legítimas, pela extorsão perpetrada pela máfia estatal, querendo ter participação ilegítima em todas as formas de comércio, em todas as compras, vendas, importações e exportações, acusando-os de cometerem crimes sem vítima, ameaçando e punindo quem se nega a aceitar a opressão e busca se defender da extorsão estatal. Mais da metade dos cigarros consumidos no Brasil são paraguaios. É um número pelo qual podemos ter orgulho, mas ainda pode melhorar.
Agradecemos grandemente a todos os guerreiros contrabandistas, não apenas de cigarros, mas de todo e qualquer produto, que arriscam suas vidas e suas liberdades para oferecer produtos muito mais acessíveis para as pessoas, combatendo os impostos abusivos que corroem o poder de compra e inviabilizam empreendimentos. A todos os contrabandistas, nosso muito obrigado. É isso aí, obrigado a você também pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe em suas mídias sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!